Muito bem, hoje nós vamos iniciar a sessão de estudo número 21, dia 31 de outubro de 24, aqui nesse país de onde a gente está falando, é o Dia das Bruxas, é o Halloween. Então, estamos na quarta unidade, Fenômenos de Efeitos Inteligentes. O capítulo é o 25 e nós vamos tratar da psicografia. Bom, nós estamos, como sempre, lembrando que o livro que a gente estuda é Mediunidade, de Terezinha Oliveira, e que também tem esse mesmo estudo, com todos os detalhes, com tudo, né, de cada capítulo, pela própria autora, é, tem também no YouTube. Aí pergunta, poxa, mas por que está repetindo isso? Não é questão de repetir. Nós estamos fazendo um estudo da mediunidade e temos pessoas aqui, estão presentes, e a gente pode interagir, tirar as dúvidas. Precisamos de um roteiro. Esse é o roteiro, o livro Mediunidade. Tá bom? Então, o livro é esse, e nós começamos aqui com o tópico, né, o capítulo, que é psicografia. O que é psicografia? Psico é da alma, grafia é escrita. Então, é escrita por espírito, né? Então, é assim que a gente pode melhor interpretar. E então, o que acontece nessa mediunidade? Do mesmo jeito que nós falamos no estudo anterior, que o médium é um intermediário para um espírito que quer falar através dele, no caso isso é a psicofonia, no caso da psicografia, é um espírito que quer escrever através do médium. Então, é basicamente isso. A comunicação existe, seja falada, seja escrita. Então, é uma comunicação. E é uma manifestação de mediunidade, por quê? Porque tem um intermediário, né? Então, tem o mundo espiritual, o mundo físico, e tem alguém do mundo físico recebendo como um intermediário, como um aparelho, como um telefone. Se for ver bem, né? Não é mais do que um telefone. No caso da psicografia, é um aparelho que escreve. Basicamente é isso. Então, seria não um telefone, mas são mensagens, por exemplo, de e-mail, né? Ou mensagem de texto, ou mensagem de WhatsApp, do que seja. Então, é mensagem escrita. Então, o médium é um intermediário, nesse caso, para mensagens escritas. Bom, nós falamos em vantagens e desvantagens quando se trata da psicofonia, né? Então, uma das desvantagens da psicofonia é que não fica grafado ou gravado, dependendo, né? Gravado é de gravador, grafado é escrito, impresso, né? Mas, então, está aqui a vantagem que fica gravado, que fica escrito. Imagine lá no ano de 1850, 60, né, 57, né, em diante, quando Kardec fazia as anotações, ou alguém fazia anotação do que o espírito estava falando, através de batidas, através de um alfabeto, né, de som, né, através do som. Então, tem muito erro, poder ocorrer erros, né? Aí, quando a comunicação ela, assim, se desenvolveu, progrediu para a escrita, pronto, já ficou muito mais fácil. Então, o espírito se comunicava já dizendo, escrevendo, gravando, através do papel, o que ele estava dizendo, a ideia dele, o que ele queria dizer. Então, a vantagem é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo de todos os meios de comunicação. Isso é no livro dos médiuns, Kardec falando. Imagina, de batida, virar, né, de um alfabeto rudimentar, virar escrita, é um avanço e tanto. Então, aí ele falou: opa, esse é o melhor. Acabou, esse é o suprassumo da mediunidade. Então, para aquele momento, ele identificou como um meio mais completo, né? O mais cômodo e tudo, né? Então, é, e também não requeria nenhum tipo de preparação. Tinha um papel, lápis, pronto, já saía, né? Claro, tem que ter o médium, tem que ter a vontade do espírito e a autorização, a permissão.
Vamos lembrar sempre desses três requisitos. Então, nós precisamos desses três, tá? Vontade de quem? Do espírito, né? Um médium, agora, tem que ter também a permissão. Se não tiver permissão, não sai nada. É mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Ou seja, num grupo grande de pessoas, candidatos a médiums de psicografia, há, com certeza, um sucesso com uma boa parte das pessoas. Ou pelo menos que há ali naquele grupo pessoas que podem dar comunicação, podem ditar aquilo que os espíritos querem dizer, né? Então, e não fica dependendo da memória, como na psicofonia. Eu já contei, né? Aliás, foi na última sessão de estudos, que quando o espírito perguntou para mim, você quer que eu fale ou quer que eu escreva? Eu falei, escreve, né? Eu, daqui a pouco, não lembro nem o que eu comi ontem. Já pensou, eu não vou conseguir transmitir aquilo que o espírito queria dizer, porque tem um pouco de interpretação, tem memória, tem um monte de coisa ali que está fazendo com que não seja fiel à ideia do espírito. Já na psicografia, não. Aí ela escreve aquilo que ela quer e que fique gravado ali. Mas também tem, assim, nós vamos agora entrar nos tipos de psicografia. Mas quantos tipos tem? Não é questão assim, depende assim, é consciente, semiconsciente, é mecânico, é isso que nós vamos ver, tá? Antes de ir para frente nisso, eu queria fazer um comentário que é sobre, exatamente sobre psicofonia. Desculpa, psicografia, né? Esse livro que a gente tá vendo aqui, para ver se eu consigo arrastar aqui. Sim, consegui. Muito bem, deixa eu de lado ali, né? Esse livro é o resultado de psicografia, que eu tenho falado para vocês, tudo. Então, cartas do outro lado, espíritos diversos. O que é isso? São cartas que a médium, nesse caso a Luísa, né, uma amiga nossa, frequentadora da nossa casa, faz parte da diretoria ainda que ela vive em um outro estado, né? Ela é médium psicógrafa. Exatamente isso. Ela vai e escreve a comunicação dos espíritos. Dentre tantas cartas que ela recebeu, tantas comunicações, ela escolheu 30. E, e boa parte dessas 30, ou pelo menos algumas, né, um número até que razoável, delas foram do nosso grupo, tem a ver com o nosso grupo espírita, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade de ter ela, ter uma médium psicopictográfica, ou psicopictógrafa. O que é isso? É que desenha ou pinta, né? Os espíritos desenham ou pintam através dela. É um tipo um pouco diferente, mas é um tipo de psicografia, porque ela registra com a ajuda pode ser de crayon, pode ser de pincel, pode ser com os dedos, pode ser o que for, registra no papel ou no quadro aquilo que ela está querendo, como artista, demonstrar. Então, o espírito faz isso através da médium. Então, esse livro, ele tem as cartas, são ilustradas por espíritos, né? E tem um comentário nosso, né? Assim, para tornar um pouco mais, falando assim, mais assim, do ponto de vista do espiritismo, sabe? Então, é uma explicação, né? Um comentário que fala a respeito disso aí. Então, esse é um livro feito por espíritos. É um livro psicografado por vários espíritos, né? Alguns repetem, né? Então, tem mensagem de todo tipo, tem histórias da vida deles, como que desencarnaram, uma vida que eles tiveram, assim, uma vida, digamos, irresponsável, a consequência depois de uma outra vida. Então, são histórias deles, né? E são todas, com exceção de duas delas, todas relativas aos Estados Unidos, sabe? Pessoas que viveram aqui. Então,
É muito interessante, não é nenhuma propaganda, não. Realmente veio a calhar, assim, falar desse livro, porque ele é baseado em psicografia, tá bom? Então, esse é o. Agora deu, né? Bem bonito essa capa. Ficou bonita, né? Tem Ficou. o rosto, inclusive, tem uma mão, tal, tá, assim, que está conduzindo, né? A mão da. O que que deu aqui, né? O livro vai estar disponível para a gente comprar no evento, será? Vai estar no evento e vai estar. Deixa eu ver aqui, pera só. Pronto. Vai estar no evento do dia 16 agora, e vai, inclusive, estar a presença de todo mundo que está envolvido com esse livro. Vai ser o lançamento oficial, né, desse livro. Então, se vocês quiserem já pôr na agenda, dia 16 sábado, às 6 horas da tarde. Tá? Bom, então, nós falamos que, outra coisa, os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. E é interessante que a gente percebe isso ali na escrita, nessas cartas, como exemplo. Então, isso ilustra bem, vem muito a calhar o que nós estamos estudando hoje. Tá? Por isso, essa preocupação de exemplificar, né? Então, dá para estudar depois a mensagem, como é o que foi feito. Os comentários é meio que um estudo do que foi falado, né? E são mensagens que falam, que trazem para a gente a consciência ou a informação da vida que continua, que a morte é só um portal, a gente passa daqui para lá, só isso, né? E também a gente avalia quanto ao estilo, isso vai dar para perceber. Até uma das cartas que ela é escrita, o espírito se faz passar por um outro. Ali mesmo, então, tem algumas cartas de um espírito, né? E aí vem essa carta, que é de alguém se fazendo passar por esse espírito. E aí a gente percebe a estrutura, a linguagem, a forma com que foi escrito. Então, esse é o papel do comentarista ali, sabe? Mostrando por que foi colocado aquela carta e tal, né? E como eu tive, assim, a assim, a convivência com a médium. A primeira carta que ela escreveu, quer dizer, que o espírito escreveu através dela, eu estava junto, né? Estava no mesmo trabalho. Éramos quatro, não eu, né? Mas tínhamos quatro médiums psicógrafos lá, né? Então, ela foi a que perseverou, né? Tem uma única carta que não foi escrita por ela e foi escrita pela Verinha, pela minha esposa, né? Que é justamente o espírito anunciando o trabalho das cartas, dizendo o motivo, ele explicando, né? Então é uma abertura. E é interessante que elas começaram em 2019. Aí a gente percebe que aquilo que a gente estava comentando, os espíritos já fazem com antecipação, tem um trabalho, vai se formando para que ecloda lá na frente. É algo assim impressionante. Agora, um pouquinho antes, a gente estava conversando sobre isso, de um evento que se passou comigo em 1996, que culminou com a vinda da minha família para cá. Então, foi uma coisa realmente interessante, né? Bom, então, o estilo, o conteúdo de ideias, né? E dá para ver se é do mesmo espírito, e dá até para ver a assinatura. O espírito, Chico Xavier tinha muito disso, ele assinava de um jeito que, né, quer dizer, o espírito assinava através dele, e tem um estudo, um livro que estuda só assinatura de espíritos, relacionado com encarnados. E é impressionante a semelhança. É, sabe, o Chico seria um gênio se ele falsificasse aquele monte de assinatura. Gênio. Não seria um gênio, seria alguma coisa fora de qualquer, sabe? Não dá para imaginar isso aí. Não tem nada mais particular que a nossa assinatura, né? Exatamente. E também o pintor, eu já vi muitas pinturas assim, né, as mediúnicas,
Então, o pintor faz todo o quadro, nem sempre ele se preocupa com a qualidade, ele se preocupa com o estilo, com as cores, né? Na hora que ele vai assinar, a gente nota que ele é mais devagar, porque a assinatura ele quer deixar evidente que foi ele que escreveu. Então, assim, por isso que a psicopictografia, né, que é a pintura mediúnica, ela é muito, eu diria assim, que é uma variante da psicografia, sabe? É que em vez de palavras tem desenhos, tem pinturas, mas em algum momento tem assinatura. E a assinatura, eles fazem questão de ser a mesma, né? Muito bem. É, ela faz uma observação aqui que na desobsessão a psicofonia é mais rápida, né? Porque é um diálogo do que ficar trocando cartas ou ficar trocando informações escritas. Então, por isso que a psicofonia, então, na desobsessão é mais eficiente. E aí a gente começa a perceber que existe, assim, como é que eu diria, uma especialização de, é, de habilidades, né? Como tudo na vida, né? Pode ver, cada um é especialista em alguma coisa, cada um é bom em alguma coisa. Por isso essa diversidade tão grande. E mesmo entre as pessoas, tem também, dentro da mesma especialidade, tem, assim, aqueles que dão desde os meia-boca, né, até aqueles realmente muito, muito competentes, né? Muito bem. Agora vem quanto ao modo de execução. Como é que é isso? O que que acontece na psicografia, né? Então, tem o médium mecânico. Esse é muito raro. O médium mecânico é como se ele é como se fosse assim, uma... Você empresta um pouquinho a caneta? Posso usar? Isso, pode ser isso. Só para... Então, vem o espírito, né? Assim como eu pego essa caneta, o lápis, o que seja, e eu comando o lápis. O lápis é um instrumento a meu serviço. E ele não pensa. Quem pensa sou eu. Então, através dele, eu registro. No caso do médium mecânico, o braço, junto com o lápis ou a caneta, né, o que seja, é, é para o espírito como se fosse o lápis para o encarnado. Então, ele é um objeto, ele é um instrumento que o médium não tem controle. Tanto que ele pode escrever, ele não vai lembrar o que ele escreveu, ele não vai saber o que escreveu, na verdade, ele não vai lembrar, não vai saber, só quando ele lê é que ele vai saber o que foi escrito. Então, por isso é mecânico, como se fosse um marionete. O marionete não tem vida. Quem está manipulando, né, o marionete é que tem vida. E quer agora não, agora ajoelha, agora senta, agora fica em pé, agora. Então, quem comanda é né, o artista, né, a pessoa que tem a habilidade, né, de comandar um marionete. No caso do médium mecânico, o espírito comanda como se fosse uma extensão do braço dele, e ele escreve. Aí, quando termina o transe mediúnico, vem o médium e lê aquilo. Para ele é novidade. Ele não sabia o que estava sendo escrito. Tanto que ele pode escrever, né? O espírito escrever através dele, e ele aqui conversar com alguém, um assunto que não tem nada a ver. O braço está lá, fazendo, né? Escrevendo, e ele está ali. Não tem comando nenhum sobre o braço. Quem tem o comando é o espírito. Por isso que é mecânico. Então, tem o médium mecânico. Não é que conserta, né, nada, né? É um médium que mecanicamente se entrega para o espírito, entrega o braço. E ela coloca que é muito raro, realmente, né? Raro. Então, o que que acontece? O espírito, ele atua, né, na zona motora correspondente ao cérebro. Ou seja, ao invés do médium, do encarnado, através do cérebro dele, comandar o braço, quem faz isso é o espírito.
e comanda o braço. Então, é como se ele temporariamente fosse aquele que estivesse comandando, né? Como se fosse, não, realmente é isso, ele comandando os movimentos do braço, né? Então, esse impulso depende da vontade do médium, né? Então, enquanto o espírito tem alguma coisa que escrever, ele deixa o médium deixa o espírito à vontade. Então, o médium não faz esforço nenhum, deixa lá e ele vai fazendo, né? Vai escrevendo. Ele não sabe, né? Já comentamos, ele não sabe que a mão está escrevendo, só vai saber depois, quando ele for ler, né? E isso não deixa dúvida nenhuma que é um, um ser externo ao médium que está acomodando. Então, é alguém que teria que ser uma habilidade, assim, única no mundo. A pessoa está falando aqui, por exemplo, um outro assunto e escrevendo uma outra história lá, né? Um outro conteúdo, né? Hoje também feio coisa. Ia ser o médium mecânico? Não, não, não conheci, não. Mas ele lembra um pouco daquilo que você estava falando sobre aquele apagão, né? Nesse apagão da consciência, tudo, então ele aí se é um médium psicofônico ou então qualquer outra coisa, ele vai dar a comunicação e não vai lembrar de nada. Então, né? Então, o médium mecânico é parecido com isso. Ele pode até estar consciente, está aqui conversando, está dando uma aula, está fazendo uma exposição de qualquer coisa sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre animais, falando sobre animais. O espírito está escrevendo sobre automóvel. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é a prova fiel de que é uma consciência estranha dele, né? Eu realmente não me lembro agora, sabe, de ter, de ter visto alguma coisa. Por quê? Porque ele é mais raro, né? É mais difícil. Os médiums intuitivos, esses são muito comuns. Isso é muito fácil de encontrar. A gente falou isso sobre a psicofonia e também sobre a psicografia, a mesma coisa. A única coisa de diferente é que um fala, o outro registra através da escrita. Então, o intuitivo vem e mistura com os pensamentos dele. E tem interferência muito do médium, quer ver? O espírito atua sobre a alma do médium e não sobre a sua mão. Então, ele está atuando sobre a consciência do encarnado, do médium. E ele, nesse caso, o médium está consciente, então está sabendo tudo que está vindo. E ele é um intérprete, do mesmo jeito que ele fala, né? Eles, né, na psicofonia, na psicografia, ele está dessa maneira, interferindo, né? Contando a história. A mesma história contada por dois médiuns diferentes, mas a história do mesmo espírito pode sair a mesma, o conteúdo, assim, sabe, o coração da história, aquilo que ela quer transmitir é a mesma, mas não necessariamente da mesma forma. Pode variar, um pode ser rebuscado. É que nem eu vou contar uma história para vocês. Aí eu estou contando, minha característica é ser objetivo. Então, em um minuto eu conto a história. Aí vem um contador de histórias, né? Vem aqui, conta a mesma história, e vai, e volta, e floreia, e coloca, sabe, coisa no meio, e vai. Aquilo que eu contei em um minuto, ele vai contar em 15 minutos. Por quê? Porque ele tem outra forma de se manifestar contando a história. Então, mesma história, dois contadores diferentes, duas versões diferentes. Não significa que seja
histórias diferentes, o conteúdo, mas a forma são, né, é diferente uma da outra. Então, na mediunidade é a mesma coisa. Pode ter 200 médiuns de um mesmo tipo de mediunidade, mas não vai ter um igual ao outro. Enfileirou tudo ali, tem desde aquele que é bem rústico até aquele muito bem elaborado. Os livros que a gente está lendo do espírito Leon Tolstói, vocês têm percebido a forma com que ele escreve, né? É uma forma assim, rebuscada, uma forma bonita. Eu, quando leio um livro, se não for bem escrito, eu não consigo ir para frente. Porque tem que ter um prazer de ler, tem que ter, sabe? Então, ele escreve, mas ele escreve através de alguém capacitado, no caso, né, Sirineia, é o nome da, da médium, ela deve ter tido um histórico já de literatura, sabe? De idioma, né, do que ela, da forma com que ela se expressa, então, a cultura e tudo isso. Então, o médium, e a gente vai ver isso aqui também, esse negócio do arquivo, né, de memória, seja dessa encarnação ou de vidas passadas. Então, traz isso. Ivone Pereira é outra também. A gente lê os romances ou os livros dela, são apaixonantes, uma forma muito bem elaborada. O espírito encontra um terreno fértil, é um bom instrumento de trabalho, né? O mesmo Leão Tolstói, eu li há um tempo atrás de uma outra médium que escreveu uma história lá. Confesso para vocês que não foi a mesma coisa desses livros que a gente está lendo aqui, né, nos nossos trabalhos. Então, cada médium responde ao espírito de uma certa forma. Vocês imaginem a qualidade de uma pessoa, qualidade assim de experiência, né, de conhecimento, isso de vidas passadas, de uma pessoa que chegou até o quarto ano primário nessa encarnação, que é o Chico Xavier. E escrevia coisas assim. Ele ganhou um prêmio, né, quando criança, né, de melhor redação em todo o estado. Ele não sabia que não era ele que tinha escrito. Ele pegou, então, aí tem uma história conhecida que as crianças estavam fazendo bullying com ele lá, tal, né? E daí é, ele foi até o quadro, né? E um convite, eu sei, foi um desafio, alguma coisa assim, mas não lembro exatamente como, mas ele né, o, pedindo um tema, né? Que tema que vai ser assim? Aí uma menina muito, né, atrevida, ela fala assim, o grão de areia, né? Ele discorreu sobre o grão de areia, que na verdade não era ele, era o espírito, né? Falando da importância do grão de areia, né? Mas de uma forma assim belíssima. Eu não sei se está registrado ou não isso aí. Tomara que esteja, né? Não sei, mas isso é conhecido, que né, essa história, que o espírito já encontrou nesse menino o médium que podia colocar as ideias do espírito de forma bem, sabe, concatenada, bem elaborada, né? Então ele falava que não podia desprezar o grão de areia pela importância, começou a falar e tal a respeito. Então, cada médium tem a sua característica. Então, o médium intuitivo, ele influencia muito na comunicação. Ele dá o pitaco dele, né? Ele, sabe? Não tem muito lá no sul essa palavra, né? Mas tem muito lá no... Foi um jeitinho brasileiro. Então, o médium capta essas ideias e vontade e escreve. E ele tem conhecimento do que está escrevendo. Ele sabe, tanto que ele interfere. Ele coloca, né? E pode suprimir palavras. De repente, o espírito, por algum motivo, né? Conforme é um palavrão, exatamente. Assim como o médium psicofônico, ele cerceia o espírito. Agora, se o médium fala palavrão o tempo todo, faz parte do vocabulário dele, o espírito fala também. Está solto ali, né?
no caso, vou dar um exemplo, né, prático, um exemplo que, né, real, a minha esposa não consegue, assim, transmitir um palavrão no espírito. Ela não, simplesmente ela segura e não fala, porque ela não tem o hábito de falar palavrão, né? Agora, o médico que tem a pessoa fala e sai assim, com a maior, né, maior facilidade, né? Então, nesse caso, ele é um intérprete, né? A distinção entre o pensamento do médium e do espírito nem sempre é fácil. Isso é uma realidade. Do mesmo jeito, na psicofonia, quando o, o médium está falando, né, e vem de forma intuitiva, ele não sabe, porque não é, a intuição não é uma coisa assim do tipo, fica no ouvido do médium, fala isso, fala aquilo, agora fala essa frase, repete comigo. Não é assim, né? É, vem a ideia do espírito que mistura com a ideia os pensamentos do médium. E nessa mistura, nessa salada de pensamentos, sai a comunicação, falada ou escrita, né? Então, e ele fala assim que o pensamento não é pré-concebido, ele não vem assim formatado assim e tal, e aí vai, vai acontecendo, vai acontecendo, né? É algo que vai, é, não tem assim uma, como é que eu diria assim, um preparo, vai e fala, né? Tem, tem tipos de comunicação que já está pronta, o espírito já tem ela pronta. E aí ele transfere tudo para o médium, como se fosse um pacote. Ele vai, fala, seja intuitivo, seja de forma direta, né? E aí vai saindo. Até para ganho de tempo, tudo isso, né? E como já tem, eles têm esse recurso, então eles utilizam, né? O médium inspirado, né, que ele fala assim, é o que capta em grau menor, né, as ideias dos espíritos e a expor, e a exporá, se quiser, com seus próprios recursos intelectuais. Por isso que, muitas vezes, é muito mais do médium do que do espírito. É tipo assim, o espírito coloca uma ideia, aí vai o médium e discorre sobre essa ideia, e elabora isso, né? E dá a comunicação. Bom, depois tem o médium semimecânico. O semimecânico é um pouco dos dois, né? Então, ele é semi-intuitivo, né? E são mais comuns, muito mais comuns, né? Do que os intuitivos, por exemplo, né? Então, são os mais comuns. O espírito também atua sobre a mão do médium. Ele está atuando, porque é mecânico, mas não é totalmente, né? E o médium não perde o controle da mão, ele interfere, porque ele está no comando, ele está consciente do que está acontecendo. Por isso que é semi-mecânico. Se de um lado o mecânico é 100% o espírito que escreve, né? E o intuitivo, né, é o espírito provocando a ideia e o médium interfere, né? O semi-mecânico é um pouco de cada um. Tá? Parte ele escreve, parte é o médium que está interferindo, né? Tudo bem? Estou passando que nem um rolo compressor aí, né? Quem tá na gravação aí não tem o direito de se, né, manifestar, então. Mas tem o recurso de voltar, vai e vem, né? Então, o ser mecânico tem consciência do que escreve,
à medida que as palavras vão sendo escritas. Tem os médiuns polígrafos. Olha que interessante isso aí, né? Esse é um trecho do livro dos médiuns. Aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica. Do mesmo jeito que na psicofonia tem uns que fazem, chama-se transfiguração, né? Muda a feição do médium, aí olha assim e fala, nossa, ele parece que é uma mulher, e o médium é homem, né? Então transfigurou, mexeu na plasticidade do perispírito expandido. Então, aí a pessoa fica com o rosto de quem está se comunicando. No caso do polígrafo, a letra sai de acordo com o que o espírito, conforme a letra do espírito, e não do médium. Então, ou aptos a reproduzir escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar, né? Aquele que, né, com a mudança, né? O segundo, da identidade escrita, é mais raro. Então, isso acontece. Tem médium que, além da comunicação, não importa, mecânico, não. Se bem que a mecânico no caso, é o espírito que está escrevendo, né? Mas, durante a comunicação, seja lá qual for, da escrita, ele está escrevendo com a letra dele. E aí compara, as pessoas comparam, nem o conteúdo, né? Comparam, nossa, essa é a mesma letra. Então, aí ele fala assim, ó, a diferenciação. O médium mecânico é uma máquina. É que nem a gente deu o exemplo do lápis. Então, o lápis é inanimado. Ele não, não tem vida. Então, o espírito da vida, ou nós damos vida para o lápis, né? Então, o mecânico é uma máquina. O intuitivo é o intérprete. Então, o intuitivo mescla as ideias dele também, né? Tem os médios poliglotas. Esse é bonito de ver, né? Tanto na psicofonia quanto na psicografia. A comunicação sai no idioma do espírito, né? Se for mecânico, tudo bem, né? Fica fácil, né? Mas, em muitas vezes, no caso do intuitivo, que é muito mais frequente, né? Ele, né, ou semiconsciente, então, semimecânico, desculpa, ele vai e escreve no idioma do espírito. Ele escreve. Agora, tem interferência do médium? Pode ter, sim. Mas como se ele não fala esse idioma? Ele não fala agora, mas ele pode trazer com ele a, o, o conhecimento do idioma. Na verdade, nós já falamos muitos idiomas nas encarnações que a gente teve em países diferentes, né? Só que nós não nos lembramos. E o médium poliglota, de alguma vez, o polígrafo, né? O poliglota, o polígrafo, poliglota, desculpa, que é muitas línguas, né? Então, ele tem a capacidade de buscar na memória dele aquele idioma e traz. E às vezes não é um idioma só, são vários. Chico Xavier também escreveu cartas em vários idiomas. Tem alguns que é em árabe, né? Então, as comunicações assim. E tinha algumas, por exemplo, parecia até brincadeira do espírito, né? Escrevendo de um jeito que as pessoas não entendiam. Estava escrito lá, deve ser árabe, né? Está tudo diferente, né? Alguém teve a ideia de colocar na frente do espelho. E aí estava invertido. Quem fazia muito isso em vida, porque não queria que as pessoas descobrissem lá, era Leonardo da Vinci. Ele escrevia assim, ao revés, no inverso. Mas se colocasse na frente do espelho, estava tudo escrito normalmente. Assim. Olha a capacidade, né, dele.
Então, os espíritos faziam isso também, né, com Chico Xavier. Mas eu, quando criança, meu nome escrevi de trás para frente também. Então, As letras inteiras, tudo bom. mas você concorda que era um nome, mas talvez você com treino, talvez não, com certeza, né, você pudesse escrever no inverso um texto enorme, né? Mas isso era algo que ele fazia, né, direto, assim, não direto, mas ele tinha essa capacidade de escrever, porque o espírito escrevia através dele, assim. Né? Então, aí que ela fala, ó, eles devem trazer de outras encarnações o conhecimento dessas línguas. Eu me lembro que, por exemplo, na psicofonia, a minha esposa, ela já falou inglês, português é muito comum, então, mas inglês e espanhol. E eu lembro que uma vez ela falava assim: eu não estou conseguindo entender o que o espírito está falando, eu não consigo entender. Né? Aí a gente vai e fala com o espírito para ele pensar o que ele quer dizer, sabe? Pensar, porque pensar é uma coisa que independe assim, da, da escrita ou do idioma. Né? Se você pensar em luz, não vem escrito luz no pensamento, vem luz. Né? Então a gente pensa de uma forma direta. A linguagem dos espíritos não é verbalizada, é por pensamento. Eu até estava uma vez, tem uma pessoa de língua inglesa falando com um espírito. Era um espírito simples, era um preto velho. E ele entendia o que ela falava, mas ela não entendia o que ele falava. E ele não falava inglês. Ele falava que não sabia inglês. Né? O espírito que falou isso aí, tá? Estou só vendendo peixe aí, conforme eu comprei. Né? Então, mas ele conseguia entender o pensamento dela, dessa pessoa, mas ela não conseguia entender o pensamento dele. Ele tinha que verbalizar. Aí tinha uma pessoa do lado que ia traduzindo do inglês para o português. Desculpa, do português para o inglês, para ela. Na verdade, ele traduzia para ela, não para o espírito. Ela falava e não entendia. E quando a gente, já aconteceu de falar, estamos fugindo um pouquinho da psicografia, mas tem a ver com o idioma, né? Falar com o espírito fala em inglês, a gente falava em português e ele entendia. Mas por quê? Em parte pode ser isso que a gente está falando. Em parte é porque o médium sabia tanto inglês como português. Então, por isso que havia a conversação. E foi optado por falar em português com o espírito, porque tinha gente no grupo que não falava inglês. Então, por isso que a gente facilitou. Né? Então, vamos lá. Já fomos poliglotas. Médios iletrados, médios analfabetos, escrevem. Como é que pode isso? Né? Pode ter alguma dificuldade com, sabe, a habilidade. Eu lembro muito bem de um livro que chama-se Condomínio Espiritual, do Hermínio Miranda, e um espírito, ele estava, durante um bom tempo, vários dias, ele, é, ele comandava o corpo de uma outra pessoa. Então, se afastou o espírito daquele corpo, né? E esse espírito vai e comanda o corpo. E aí, quando esse espírito, que era de uma moça, os dois, né? é, tenta tocar piano, ela não consegue. Saiu muito ruim a música. Daí ela fala assim: esse braço não é meu, por isso que não está. Né? Porque a médium não tocava piano. Então ela não tinha a desenvoltura, habilidade mecânica que correspondesse à qualidade de musicista, né, do espírito.
Percebem como nós limitamos a comunicação? Então, seja física ou intelectualmente. Então, o espírito precisa de bons instrumentos, sabe, boas ferramentas. Senão sai. Às vezes tem espírito altamente assim letrado que não consegue, fala com erro, fala tudo assim, né? Que espírito é esse que, né? A gente achava que era tão esclarecido, tão culto isso, e sai essa comunicação desse jeito. Porque o médium, ele é limitado. É aquilo que nós falamos, do mesmo espírito falando, escrevendo os contos lá, né? Uma ele encontrou um terreno fértil e sai uma maravilha. O outro, nem tanto. Né? Então, os médiuns iletrados, né, são os que escrevem, mas sem saber ler nem escrever. Como é que pode? Não? Pode. Porque no passado ele sabia ler e escrever. Então, ele tem o conhecimento de que as letras, aquelas letras vão formando palavras. Isso é uma frustração. Oi? Pensa na frustração desse médium. Exatamente, do médium e do espírito também. É. Então, no estado ordinário, ou seja, no estado assim de vigília, né, ele não sabe escrever. Tem, como é que é o nome dele? Isaltino. Isaltino, não, esqueci o sobrenome dele. Inclusive, ele tem um trabalho muito grande, teve, né? Porque ele já desencarnou. Ele não sabia nem ler nem escrever. E ele se justificava que ele usou muito mal assim, a escrita para divulgar coisas e tudo, para fazer, enfim, tem consequências ruins, né? Então ele veio para essa encarnação analfabeto de pai e mãe, como a gente fala, né? Assim, mas quando ele escrevia livros, tinha livros escritos por ele, pelos espíritos através dele. Então, esses são mais raros, né, esses iletrados, que os outros, né? Porque tem muito essa maior dificuldade material a vencer, que é justamente a habilidade. Imagina o espírito de um atleta, que tem um conhecimento sobre tudo assim, sobre o atletismo. Digamos que é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, um desportista, um atleta, né, um desportista, na verdade, que disputava a corrida de automóvel. Aí, o médium não sabe dirigir. Vocês imaginam a limitação que é para um espírito que foi campeão de Fórmula 1. Percebe? Então, esses são os. Né? Muito bem, e esse era o nosso tema de hoje, né? Que a gente explorou. Eu queria agradecer a sua atenção por estar aqui conosco até agora. Nós possamos voltar, então, na próxima reunião, próxima sessão de estudos. Muito obrigado. E Jesus nos abençoe a todos.